Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Espero que você esteja bem. Hoje eu quero fazer uma leitura dentro da carta magna do apóstolo São Paulo, a sua carta, a sua epístola aos Romanos, no capítulo 11, uma passagem muito conhecida da Bíblia, versículos 33 a 36. 4 versículos apenas. Diz assim a palavra de Deus: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela sua gloriosa palavra. O título dessa passagem aqui na Bíblia é Hino de Adoração. E eu gosto muito dessa passagem, porque ela exalta a Deus e exalta também os seus atributos, exalta o seu beneplácito, o seu plano em relação a nós, seres humanos. Tudo aquilo que exalta a Deus deve ser realmente magnificado. E a primeira coisa que eu preciso dizer a respeito dessa passagem, como você já pode ter observado sob o seu título, é que esta passagem é um hino. É um hino. Um hino de 4 frases, onde Paulo começa a escrever, como eu disse no início, a sua carta magna, e ele faz isso na epístola aos Romanos, e essa aqui chega nesse estágio, ele escreve um hino. Se a sua Bíblia for uma Bíblia boa, e eu vou explicar o que quer dizer Bíblia boa. Quando eu digo Bíblia boa, é de uma boa edição, de um bom papel, uma Bíblia com referência, né? Você vai ver que o editor, ele começa um novo parágrafo, ele pula uma linha para colocar esse hino. Outras Bíblias trazem esta passagem numa grafia em itálico, para dizer que é diferente do texto corrido que vem antes e que vem depois. Porque, como eu disse, é um hino. Paulo, na sua epístola aos Romanos, ele nos dá um vislumbre muito grande. Logo no começo da carta, ele já fala sobre o assunto principal da epístola, que é a justiça pela fé. É disso que trata a epístola aos Romanos. Ele fala também sobre a impenitência dos judeus, a desobediência dos judeus em relação ao plano de Deus. Ele fala sobre o privilégio que os judeus tiveram em serem escolhidos por Deus como seu povo. Ele vai também traçar que todos os homens, toda a humanidade está debaixo do pecado. E depois vai falar sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. E ele vai ver isso lá atrás, quando Abraão foi justificado pela fé. E ele vai dizer também que a justificação pela fé traz paz com Deus, porque de inimigos de Deus passamos a ser seus amigos. Ele vai falar sobre a influência do pecado na vida humana e sobre a graça de Deus revelada. Ele vai falar sobre a diferença da lei e da graça. A lei operando para a morte e a graça para a vida.
Ele vai falar da nova vida debaixo da graça. Ele vai falar sobre esperança. Ele vai ter um outro hino lá no capítulo 8, Cântico de Vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Perceba que Paulo está inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai se mostrar triste por causa da incredulidade de Israel e vai traçar sobre a liberdade de estar com Deus. Ele vai dizer que os judeus rejeitaram a justiça de Deus. E ele vai falar sobre o futuro de Israel já aqui dentro do capítulo 11, que foi o capítulo que nós lemos. Ele vai tratar sobre isso. Sobre o plano de Deus para com Israel, o plano de Deus para com os gentios, e no futuro, o plano que Deus tem reservado para com Israel de novo. E nesse momento, Paulo, se sentindo inspirado, ele parece largar a pena que ele está escrevendo e levanta as mãos para o céu e começa a louvar a Deus, a cantar um hino a Deus. Palavras escritas parecem não ser suficiente. E então ele começa a cantar e louvar e bendizer a Deus em adoração. E esse hino vai nos mostrar isso. Qual é o sentimento do seu coração? E ele começa cantando. A melodia se perdeu. Não sabemos mais qual é a melodia desse hino. Mas a letra dele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo exalta o plano de Deus. O plano que Deus arquitetou antes da fundação do mundo, lá na eternidade passada. E alguns teólogos torcem o nariz quando falamos de eternidade passada ou eternidade futura, dizendo que eternidade é eternidade, não tem começo e nem fim. Mas eu estou apenas sendo bíblico, porque o salmista diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, eu só estou fazendo coro com o salmista. Então, o plano de Deus começou lá atrás, quando ainda nada havia. Deus já tinha um plano, Deus planejou um caminho, Deus arquitetou uma salvação para nós. E ela veio de lá para cá, ela veio do céu para a terra, do espiritual para o terreno, de Deus para os homens. Porque nada bom nosso pode partir de nós para Deus, como eu já bem expliquei na semana passada. E Paulo usa palavras como profundidade, insondáveis e inescrutáveis para falar sobre o caminho de Deus. O Deus que habita na luz inacessível tem um plano. E nós fazemos parte desse plano, bendito seja o nome do Senhor. O plano de Deus é atingir a toda a humanidade, mas somente aqueles que creem é que realmente fazem parte dele. E Paulo continua cantando: porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? O plano de Deus é muito profundo. Nós, na teologia, tentamos explicar muitas coisas. Tentamos explicar algumas nuances, mas ficamos muito aquém de sanar todas as dúvidas, de realmente compreender qual é o sentimento de Deus em relação à sua criação.
A própria Bíblia se torna limitada por causa das palavras, de tentar compreender completamente o plano de Deus. Eu não estou dizendo que o plano é incompreensível. Eu estou dizendo que ele não é totalmente compreendido, mas ele é o suficiente para que nós possamos alcançar a salvação. Ele é o suficiente para que nós possamos ter uma relação com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque eu acredito que esse plano, ele é além da nossa imaginação. Porque o plano de Deus consiste em humilhar a si mesmo em prol da sua criação. Sim, o nosso Deus é um Deus humilde. O nosso Deus é um Deus auto-humilhante. O nosso Deus é um Deus que se humilha. Como pode um Deus todo-poderoso, criador de todo o universo, se humilhar? Mas é isso que nos ensina as Escrituras. Ele faz isso para alcançar o perdido. Ele faz isso para se colocar no lugar da sua criatura e provocar assim a verdadeira empatia, que é se colocar no lugar do outro. Esse plano, para nós que não conhecemos Deus em essência, ele parece loucura. E se nós pudéssemos conhecer Deus em essência, seria ainda muito mais. Porque o apóstolo Pedro vai dizer que Deus, o plano ele é tão maravilhoso que até os anjos desejam atentar. Até os anjos desejam atentar para o plano de Deus, porque não entendem completamente, nem mesmo os seres celestiais. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo então continua cantando: porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Paulo pergunta dentro do hino. O plano é de Deus, foi arquitetado por Ele, foi executado por Ele, mas chega até nós, não parte de nós, como eu já disse, não vem de nós. Tem uma frase conhecida no meio evangélico que diz que Deus não deve nada a ninguém. Eu sinceramente duvido da veracidade dessa frase, porque para Deus, para alguém dever uma coisa para o outro, é preciso que o outro lhe dê primeiro. E Paulo está dizendo: quem deu primeiro para ele, para que ele seja recompensado? Ninguém dá nada a Deus primeiro, antes de lhe ser recompensado. Ninguém faz isso. Ninguém dá a Deus primeiro, para que Deus fique assim devendo. Ninguém. E Paulo termina dizendo: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu quero dizer que Deus é a origem de tudo. Deus, ele é o meio pelo qual tudo se realiza. Ele é um instrumento, ele é o canal. E ele é o fim e o destino de todas as coisas. Por isso, nada daquilo que nós podemos fazer sem Deus. Tudo aquilo que nós não incluímos Deus, não toca a eternidade. Não pode tocar a eternidade. Para tocar a eternidade, nós temos que colocar Deus na equação. Bendito seja o nome do Senhor. O que resta então a nós fazermos? Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. É isso. É dar glória a Ele. É exaltar o nome dEle.
é bendizer o nome dele por toda a eternidade. E é isso que Paulo faz, bendito seja o nome do Senhor. Paulo nos ensina aqui a nós vermos o quadro completo das coisas, ter uma visão do todo. Quando olhamos um quadro de um artista, precisamos muitas vezes olhar de longe para enxergarmos a totalidade da sua obra, porque se focarmos em um determinado ponto com uma lupa, você vai conseguir ver algumas minúcias, mas você não vai conseguir enxergar o todo. Para enxergar o todo, você precisa tomar distância e ver de longe. Bendito seja o nome do Senhor. Aí você verá a obra que o artista pintou. Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios que nós conhecemos em parte, mas quando ele voltar, então conheceremos como somos conhecidos. Como? Plenamente, totalmente, completamente. Isso é enxergar o quadro de longe. E é esse vislumbre que Paulo tem aqui. Este hino é um hino de amor. Este hino é um hino que fala do amor de Deus pela sua criatura, pela humanidade que ele criou. Estar do lado de dentro ou de fora do plano de Deus, cabe a você. Cabe a você aceitar isso. Cabe a você dizer sim, eu quero, ou não, eu não quero. Aceitar esse plano de Deus na sua vida. Porque eu acredito piamente que Deus tem um plano na vida de cada criatura, na vida de cada ser humano. Eu acredito piamente nisso. Agora, fazer parte do plano, cabe a você aceitá-lo ou rejeitá-lo. Cabe a você estar ciente, estar dentro ou fora do plano de Deus. Que essas palavras possam alcançar você e que você possa refletir sobre isso. E que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.